Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e estou aqui hoje com o Osmar e com a Kátia. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria mais uma vez estarmos juntos para essas reflexões aqui hoje com nossos queridos Adriano e Kátia. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Osmar. Olá, Adriano. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham aí no podcast. E vamos lá para mais 30 minutos aí. Nos últimos episódios, nós estamos trabalhando as leis divinas. No episódio anterior, trabalhamos a lei de destruição e seguimos nesse mesmo estudo, hoje falando sobre a lei de sociedade. E gostaria de começar perguntando para vocês por que que a vida em sociedade é considerada uma lei natural por Espiritismo. Então, a gente vem comentando, né, nos últimos episódios sobre as leis morais e comentamos justamente sobre isso, né? Algumas leis que aparentemente são biológicas, lei de reprodução, né? Lei do trabalho, são físicas, são humanas apenas, né? E Kardec coloca como leis morais. Então, sociedade também, aparentemente, seria apenas material, né? Seria apenas para nós encarnados, né? Como corpo, uma questão apenas física, né? Talvez até política, mas não, né? Ele está colocando como uma lei moral, ou seja, tem uma visão mais profunda aí do espiritismo em relação a essas questões. E justamente, você ler as entrelinhas de lei de sociedade, como também das outras leis morais, você percebe vamos dizer assim, a insistência dos espíritos em nos mostrar a nossa necessidade de nos relacionarmos e fazermos o bem mutuamente. Então é muito forte é muito clara essa orientação dos espíritos em todas as questões que eles conversam com Kardec através da mediunidade, né? Em todas as obras, a gente percebe assim, é muito forte a orientação dos espíritos em fazermos o bem, em melhorarmos nossos relacionamentos, em melhorarmos a forma como a gente se relaciona com o próximo, né? Em tolerarmos o nosso semelhante, em agir, em vivermos em harmonia. Então, esses itens também do livro dos Espíritos de Lei de Sociedade é a mesma coisa, né? Kardec vai falar aí, por exemplo, por que precisamos da vida social? Por que precisamos viver em sociedade? Porque nós precisamos progredir. E progredindo em conjunto, nós precisamos do próximo para progredir, né? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades, precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Isso está na questão 768. Então, não é só viver em sociedade como uma obrigação ou social, né, para fazer média com os outros, ou porque precisamos egoisticamente do outro para manter a nossa, por exemplo, aquele nosso colaborador da nossa casa, colaboradora, ou então aquele rapaz, aquele pessoal que retira o lixo das nossas ruas, ou o jardineiro, ou o pintor, ou o pedreiro, ou o médico, ou o advogado. A gente precisa dessas pessoas como profissão. A gente precisa dessas pessoas não como pessoas, mas como coisas que nos servem. Não. Nós precisamos dessas pessoas para aprendermos a nos relacionar e a lidarmos conosco mesmos. Porque no relacionamento nós vemos as diferenças entre as pessoas e precisamos aprender a respeitar essas diferenças. É por isso que nós precisamos viver em sociedade. Não é para a gente brigar com o outro, não é para a gente prevalecer no trânsito em relação ao outro, não é para a gente não aprender a dar lugar no ônibus para o próximo, não é para a gente ser arrogante, falar que você sabe com quem você está falando, não. É ao contrário. É porque eu preciso do relacionamento para aprender a lidar comigo mesmo, para me tornar um espírito melhor, para exercitar a fraternidade e a caridade. É por isso que a gente vive em sociedade. E se você parar para pensar, observar, muitas pessoas reclamam dos relacionamentos, ou na família,
ou na sociedade, ou reclamam ou falam mal, né? Nós em geral, né? Falamos mal, temos uma tendência muito grande da maledicência, a comentar os defeitos do outro, a comentar o que o outro fez, ou falou, ou não falou. Então é uma tendência muito grande nossa da maledicência. E é talvez aí que a gente precisa aprender. Ou seja, eu preciso aprender a lidar com as dificuldades que eu ainda trago e que se expressam nesse relacionamento, né? Se espelham nesse relacionamento social. E muitas pessoas reclamam, inclusive, da sociedade, reclamam da corrupção, reclamam da violência, reclamam das crianças que não têm educação, reclamam dos pais das crianças, enfim. Mas essa é a nossa necessidade, de aprendermos com as diferenças, de colaborarmos para melhorar essa sociedade. Então veja quanto ensinamento importante, espiritual, mas também social, né? O Espiritismo nos traz, se a gente olhar nessas entrelinhas. Na verdade, né, Osmar, essa. Você iniciou o programa falando da questão da lei de sociedade, que aparenta de imediato como uma lei humana, né? E aí, esse estudo, através do Espiritismo, nos mostra que é algo muito mais profundo, né? Viver em sociedade não é só nós estarmos em conformidade com as leis humanas. Na verdade, é estar em conformidade com as leis morais. Né? Por isso que Kardec inclui a lei de sociedade dentro dessas leis naturais, as leis morais. E aí eu fico me perguntando assim, né? Como nós estamos no século XXI vivendo em sociedade? Se é tão importante nós nos relacionarmos, e Osmar disse sobre a questão familiar, né? O quanto é difícil para a maioria das pessoas, em geral, viverem em sociedade dentro de algumas instituições, e dentre elas é a própria família. É, Qual é esse comportamento hoje, nós no século XXI, que às vezes nos colocamos no isolamento, né? Não querendo participar de um meio social, porque existem conflitos e existem confusões dentro desses relacionamentos. É lógico que, inclusive hoje de manhã eu estava falando sobre isso com uma pessoa amiga, dentro do nosso planejamento reencarnatório, escolher a nossa família é um item de primordial importância para que a gente possa progredir e para que a gente possa desenvolver faculdades, como diz o Kardec aqui, né? O Kardec não, os espíritos que respondem ao Kardec, né? Desenvolver faculdades necessárias. Porque nós somos pessoas, seres únicos e diferentes, né? Cada um na sua concepção e cada um já deu um passo a mais nessa senda do progresso em relação a algumas potencialidades. Mas nós trazemos também dificuldades. Então, e trazemos necessidades cada um de nós, dentro do nosso contexto, principalmente familiar, nós temos as nossas necessidades. E aqueles espíritos que estão conosco, caminhando diariamente conosco, né, 24 horas por dia, têm também as suas necessidades. Então, nós vamos alimentando esses seres e esses seres nos alimentam. E esse entrechocar também de ideias, de emoções, de sentimentos, é que fazem com que eu progrida. Por quê? Porque conforme eu vou me relacionando e eu vou percebendo a necessidade que eu tenho do outro, eu vou tendo também que trabalhar algumas dificuldades dentro de mim, para que eu possa me relacionar com o outro. Quando ao invés de tentar o relacionamento, eu me isolo, eu perco a oportunidade do crescimento espiritual. Eu lembro que quando eu dava aula na mocidade, eu falava assim: olha, é, parece nobre
pegar, colocar uma túnica, ir para o alto de uma montanha e ficar meditando. Mas não é, isso é egoísmo, né? Porque eu me privo do contato social. E aí, claro que talvez seja até mais fácil. Eu digo talvez, porque de qualquer maneira eu vou ter que conviver comigo mesmo, que também às vezes não é tarefa fácil, né? Mas o ideal é que nós possamos conviver em sociedade da melhor maneira possível, doando daquilo de que do melhor do que eu possa doar e recebendo do outro. E às vezes o que eu recebo do outro não é o que eu quero, mas o que eu necessito. Então, às vezes, na nossa concepção, eu quero ser tratado de tal maneira, eu quero ser. Não, é da maneira que eu necessito. E às vezes é para que eu desenvolva paciência, tolerância, respeito. Tudo isso é só no dia a dia. A Kátia comentou um pouquinho sobre essa diferença entre solitude e isolamento prejudicial, né? O que eu queria entender é fugir dessas relações que nós já temos até pré-estabelecidas algumas no nosso planejamento reencarnatório, resolve ou piora o que a gente tem que trabalhar? É uma situação delicada, porque muitas vezes a gente está estressado, né? Com algumas situações. Está irritado, está muitas vezes até com ódio de algumas situações. Então, talvez um momento de reflexão, de você respirar, né? Uns dias de você viajar, sei lá, aí conforme cada um. Mas a ideia de você sair da sociedade, se isolar completamente, é essa que a Kátia comentou. Quer dizer, a gente precisa estar em sociedade, a gente precisa participar, né? E servir, não ser servido. Acho que a ideia principal de estar na sociedade é essa, né? Não ser servido. Então, o jardineiro me serve, o médico me serve, o advogado me serve, o pedreiro me serve, o lixeiro me serve, a colaboradora do lar me serve, mas eu não sirvo. Eu só sou servido. Não, a ideia é nós todos colaborarmos e não nos separarmos em classes sociais ou pela condição de pele, pela cor de pele, ou pela regionalidade, né? Eu sou melhor que você porque eu sou do norte, porque eu sou do sul, que acaba acontecendo. Pela classe, pelo grau de escolaridade, enfim, pelos títulos que a pessoa tem. Então, esse é um problema de egoísmo e de orgulho. Agora, alguns momentos de isolamento para uma reflexão, para um descanso, aparentemente é correto, né? Desde que eu tenha aí a ideia de que eu estou descansando, estou tirando férias, estou viajando para me refazer, para me relaxar e descansar e voltar na convivência social, claro, né? A gente precisa desses momentos. Mas a ideia é, eu me isolo por quê? Porque eu não aguento viver com as pessoas. Tem muitas pessoas que falam isso, né? Eu não aguento viver com as pessoas, eu não aguento mais essa situação de trabalho, de sociedade, etc. Reclamo da sociedade, né? Reclamo da corrupção, mas também tenho atitudes corruptas no meu dia a dia. Reclamo da desonestidade dos outros, mas também sou desonesto em muitas situações, então eu estou sendo hipócrita, né? Eu estou reclamando do outro, mas não estou olhando para mim, que é o que Jesus fala muitas vezes, inclusive. Então, viver em sociedade realmente é um desafio, porque eu preciso entender que o outro é um espírito, eu sou um espírito, nós todos somos espíritos, temos as nossas dificuldades, o nosso tempo de reencarnação é diferente, a maturidade de cada um é diferente, cada um está no seu tempo, está no seu momento e tem as suas dificuldades. Isso é um desafio. Eu compreender o outro na minha a necessidade de compreender o outro como um espírito. Esse é o desafio, inclusive, que Jesus nos convida, que é a caridade, que é a fraternidade, que é a tolerância para com as diferenças, e a sociedade é formada por espíritos diferentes. Então é isso. A sociedade me dá essa oportunidade, na verdade, de lidar comigo mesmo. Não é de lidar com o outro. Por que eu me irrito com alguém no trânsito? Porque eu não desenvolvi paciência, porque eu não desenvolvi tolerância, respeito, caridade, fraternidade, autocontrole emocional, porque eu estou
achando que eu sou melhor do que o outro, eu paro meu carro em qualquer lugar, para o trânsito, porque eu sou melhor que você. Meu tempo é mais importante que o seu, por isso que eu paro meu carro na frente da escola para meus filhos entrarem e saírem do carro. Por quê? Ah, porque meu tempo é melhor que o seu, é mais importante. Isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é arrogância, isso é vaidade. Por que eu não paro meu carro no lugar certo? Porque eu sou mais importante. As leis valem para os outros, não valem para mim. E isso vai valer nos relacionamentos, vai valer nas questões da corrupção, por exemplo, né? Porque eu sou mais importante, porque eu preciso, né? Os outros que se danem, o importante é o meu interesse, estou defendendo meus interesses. Isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é arrogância, né? Então, viver em sociedade é esse grande desafio de compreender o outro, de agir conforme as regras, as leis, não importa se alguém está vendo, se alguém não está vendo, né? Como radar, por exemplo, na estrada, né? Não, é agir conforme as leis, respeitar as leis. Se a gente não respeitar nem as leis humanas, quanto mais as leis divinas. Se a gente pretende viver no mundo melhor, no mundo espiritual, após a desencarnação, esse mundo melhor tem regras. A gente lê nosso lar, por exemplo, a gente vê como tem regras. Se eu não consigo cumprir sequer uma placa de trânsito, eu vou depois conseguir cumprir, respeitar uma regra em nosso lar? Acho difícil. Então a gente tem que repensar essa nossa conduta, né? É um treino, inclusive, estar na Terra para viver num mundo melhor. Realmente, né, Osmar, a gente está na Terra para viver num mundo melhor. E aí, nós estamos hoje no século XXI e vivendo assim no mundo digital, né? E, e quanto isso é progresso, né? Intelectualmente falando, materialmente falando, é um progresso, porque também nos conecta com pessoas do mundo todo e em questões de segundos. Então é uma dinâmica bastante interessante e que traz bastante conforto e bastante crescimento para a humanidade. Mas há um perigo muito grande também, né? Então é um paradoxo, porque nós temos também o isolamento digital. Porque hoje as pessoas também estão fazendo dessa potência que é a inteligência artificial, né, esse mundo digital na era moderna, um motivo de isolamento, vivendo em bolhas, né, bolhas virtuais que a gente vê hoje, né, que é contrária a essa lei de sociedade, porque de novo a gente fica vivendo dividido, né? Em bolhas, em segmentos, novamente o que o Osmar falou, não aceitando os diferentes dentro desse meio tecnológico, pensando que esse meio tecnológico não veio para isso, ele veio para unir, para nos educar, para nos aproximar. E não para fazer essa substituição que nós estamos fazendo, essa substituição da interação afetiva, né? Substituindo por uma interação apenas digital. A gente comenta da questão do WhatsApp, né? Que é muito importante, porque é um meio de comunicação muito rápido hoje. Mas às vezes um amigo está precisando de uma ajuda, e você pega e manda pelo WhatsApp: olha, eu estou vibrando por você. Mas às vezes o amigo precisa do contato físico, precisa olho no olho, precisa de um abraço, precisa de um afeto. Então nós estamos ficando no conforto do nosso lar, mandando mensagem de consolo, mas nós não estamos confortando aqueles que necessitam. Nós precisamos sair também desse nosso conforto digital e nos colocarmos à disposição fisicamente para o outro. Então, esse é um desafio dessa sociedade atual, né? A gente está passando por uma grande transição moral e nós estamos percebendo esse individualismo exacerbado, né? Sabe? Além disso, uma polarização, as desigualdades sociais estão assim, porque a gente consegue conversar com o mundo todo, então a gente percebe e consegue entender muita coisa do que está acontecendo na sociedade,
mas estamos aí inertes a tudo isso, né? Então, o que que nós temos que fazer, né? Bom, o que nós temos que fazer é a vivência do evangelho, a gente sabe disso. Então, o que que é a vivência do evangelho? Respeito, principalmente respeito às diferenças, olhar para as injustiças sociais e se colocar à disposição, né, para que, mas isso é função do governo, não é minha função. É minha função também, né? Esse trabalho no bem faz parte. O trabalho no bem é para comigo mesmo, mas é para com a sociedade. Então, se eu entendo que existem as diferenças, eu tenho que ter respeito. Se eu entendo que tem injustiças sociais, eu preciso trabalhar por isso, para que todos possam ter o mesmo do que eu tenho para poder sobreviver, foi o que nós falamos em episódios passados. A gente vive muito do supérfluo, também foi em episódios passados, achando que o supérfluo é essencial para a minha existência. E quando é dito no evangelho que você pode dar do seu supérfluo, não está mandando nem você dar do seu essencial, né? Então, nós, socialmente falando, é para isso, que a gente possa se doar do que há de melhor em si, da sua intimidade, mas doar materialmente também, né? Daquilo que você nem vai te fazer falta. E se for fazer falta, é porque você precisa se trabalhar, né? Então, trabalhar o egoísmo, porque se do seu supérfluo você doa e ainda acha que vai fazer falta, você precisa trabalhar o seu egoísmo. É, Falar em sociedade hoje não é tarefa fácil. Não é. Nós ainda vivemos guerras, nós ainda vivemos essas injustiças sociais, nós ainda nos separamos em classes sociais, né, e fazemos questão de que seja dessa maneira. Então, por isso que a lei de sociedade é uma lei moral, para que nós possamos modificar as nossas ideias, né, os nossos ideais, para que todos nós possamos ter o mínimo necessário e todos nós possamos viver em harmonia, essa é a palavra certa. Vivemos em harmonia com os diferentes, com os iguais, e iguais, nenhum de nós somos, porque nós somos seres únicos, mas nós precisamos respeitar aqueles que não pensam igual a mim, aqueles que não têm os mesmos ideais que o meu, aqueles que não têm a mesma religião que a minha, aquele que não é do mesmo partido político que o meu, e assim vai, né? É o respeito e a tolerância a todos os diferentes e a tudo que eu possa compreender o outro de maneira assim como eu sou, né? Com todas as dificuldades, eu tenho dificuldade, o outro também tem, né? Então olhe primeiro para si, verifique que você é um ser ainda imperfeito, assim como o outro também é, mas juntos, ele trazendo as potencialidades que ele tem e eu doando as minhas, nós podemos crescer e dar passos mais firmes na senda do progresso. É isso que Kardec fala na primeira questão da lei de sociedade, que a gente precisa um do outro para isso, né? Ele doa do que tem de melhor, eu dou do que tenho de melhor, e aí muda-se o meu lar, muda-se a minha comunidade, muda a minha cidade, muda o meu estado, muda o meu país, muda a humanidade, né? Mas grandes mudanças vão ocorrer com séculos e séculos, mas tem que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo tem que começar por mim, né? Acho que fica uma grande reflexão hoje nesse episódio. Questão 770A, a resposta da questão 770A do Livro dos Espíritos justamente fala sobre isso, né? A pergunta é se o retraimento, uma pessoa faz um isolamento voluntário por uma expiação com o fim de uma penosa renúncia, não seria meritória? A pessoa se isola como se fosse uma expiação, né? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, quer dizer, esse isolamento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. Então, sempre
a orientação dos espíritos é fazer o bem, é melhorar os relacionamentos, exercitar a caridade, e a sociedade é um lugar muito bom para isso, né? Para a gente aprender a exercitar a fraternidade e a caridade. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês sobre qual é o papel da família nessa lei da sociedade, né? Pois é, aí é uma questão que a gente pode, inclusive, expandir aí para próximos episódios. A gente já falou também de educação, né, bastante, então nos episódios anteriores. E família é um capítulo importantíssimo nesse ensinamento espírita, na literatura espírita, porque é o primeiro momento, é o primeiro espaço em que o espírito chega pela reencarnação. Então é onde ele é acolhido novamente pela reencarnação. É o berço, inclusive não é só físico, né? É o berço moral, é o berço espiritual, é onde ele é recebido, é onde ele é acolhido novamente, onde ele vai receber a educação na primeira infância, que é o conjunto de hábitos adquiridos, como diz Kardec, é a orientação segura, moral, intelectual, espiritual. Então, é um grande laboratório das almas, né? Tem um livro chamado Família Laboratório das Almas, do Joamar Nazaré, que é muito bom, por sinal. Que é isso. Então, nós estamos ensaiando o relacionamento social quando estamos na família. Estamos ensaiando para fazer o nosso melhor lá fora, na sociedade, quando estamos na família. E aí é o local também onde cada um é cada um. Não tem as máscaras sociais, não tem o verniz da sociedade. Então é cada um sendo cada um. E aí também fica mais difícil, né? Porque aí você está no convivência diária, você vê os defeitos do outro, você tem as dificuldades do outro com você, vindo para você e você para o outro. Então isso é um desafio, mas é necessário, né? Então a família é um grande avanço social. Tanto que Kardec pergunta o que aconteceria para a sociedade o relaxamento dos laços familiares. Seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo, na questão 775. Então, a família é um exercício de humildade, de paciência, de tolerância, de resignação ainda maior do que na sociedade, mas muito importante, muito necessário. Gostaria de agradecer vocês pelas reflexões de hoje, pelos comentários. É, desejar aí uma ótima semana aos nossos ouvintes, ótimos estudos. Queria ver com vocês se a gente tem alguma bibliografia para indicar aos nossos ouvintes. O próprio livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda muito em relação a essa vivência em sociedade. Excelente. Gostaria de deixar um abraço aos nossos ouvintes, em especial ao Felipe Piloto, que sempre está nos acompanhando, nos manda mensagem constantemente aí. Eu queria aproveitar também e mandar para a Lurdimar Bezerra, que é uma ouvinte nossa, que em muitos episódios tem comentado. A Érica também, que sempre está conosco, né? Um abraço a todos. Excelente. Ótimos estudos a todos, então. Ótima semana e nos vemos no próximo episódio. Um abraço.